Vamos discutir hoje mais um capítulo do Capital. Desta vez, vamos tratar do capítulo 16, no qual Marx apresenta diferentes fórmulas para a taxa de mais-valor. Ou seja, Marx vai procurar expressar sobre diversas maneiras como é que se dá a taxa de exploração do trabalho. Lembremos que a taxa do mais-valor é extraída por Marx na proporção entre mais-valor, portanto, trabalho excedente, e força de trabalho, portanto, capital variável. É da relação entre esses dois que Marx extrai a taxa de mais-valor. Marx discutiu já anteriormente como é que se constitui esta taxa de mais-valor, como ela é obtida através da relação do valor excedente e do valor da força de trabalho. Lembremos que, no interior da jornada de trabalho, o trabalhador precisa ser remunerado, e uma parte desta remuneração corresponde à sua força de trabalho, ou seja, será convertida em um quantum monetário a fim de manter o trabalhador vivo durante 24 horas. Neste capítulo, Marx volta a esta relação, mostrando como as diversas formas pelas quais a taxa de mais-valor ou a taxa de exploração pode ser representada. Ele vai estabelecer aqui, em alguns momentos, uma diferença também em relação a como ele compreende a taxa de mais-valor e como a economia política clássica, portanto, a economia burguesa, compreendeu a taxa de mais-valor. Marx observará que a economia política clássica se aproximou da questão da exploração, no entanto, da exploração da força de trabalho. No entanto, não conseguiu responder adequadamente este problema. Conseguiu perceber que, no interior de uma jornada de trabalho, o capitalista obtinha um excedente, mas não conseguiu, ao mesmo tempo, compreender as raízes das quais brotava este excedente apropriado pelo capitalista. Para tratar dessa questão, Marx inicia com várias fórmulas pelas quais esta relação de exploração pode ser representada cientificamente, portanto, de maneira distinta daquela que foi realizada pela economia política clássica, leia-se a economia burguesa, Adam Smith, David Ricardo, entre outros. Quais são estas fórmulas que Marx apresenta? Ele vai dizer que a taxa de mais-valor pode ser representada, ou seja, o grau de exploração da força de trabalho pode ser representado por algumas fórmulas básicas. Coloca ele mais-valor sobre capital variável é igual mais valor sobre força de trabalho, que é igual a mais trabalho sobre trabalho necessário. Lembremos que mais trabalho é o excedente do qual se apropria o capitalista, e trabalho necessário é aquele no volume de horas necessários ao trabalhador para que ele reproduza sua força de trabalho. Para Marx, as duas primeiras fórmulas, portanto, a fórmula mais valor sobre capital variável e mais valor sobre força de trabalho, apresentam como relação de valores o que a terceira, ou seja, mais trabalho sobre trabalho necessário, apresenta como relação entre os tempos nos quais estes valores são produzidos. Lembremos que Marx é extremamente minucioso na sua exposição. Ele está apresentando estas variáveis, mas para mostrar como é que a taxa de exploração da força de trabalho, ou como é que a taxa de mais-valor pode ser representada. São fórmulas
nesse sentido, substituíveis entre si. E é possível encontrá-las, diz Marx, quanto a seu conteúdo, na economia política clássica, embora na economia política clássica elas não tenham sido conscientemente elaboradas, ou seja, a economia política clássica toca intuitivamente na questão, mas não logra obter uma resposta adequada ao problema. E isto por quê? Por que a economia política clássica não chegou a responder a este problema adequadamente? Marx identifica a fonte de problema no fato de que a economia política clássica não colocou a proporção entre mais valor ou trabalho excedente em relação ao trabalho necessário, e sim em relação à jornada de trabalho. Enquanto Marx está considerando aqui, para medir a taxa de mais-valor, a proporção existente entre mais valor e tempo de trabalho necessário, portanto, valor da força de trabalho, a economia política clássica fez uma outra fórmula, ou seja, estabeleceu a proporção entre trabalho excedente, portanto, mais valor, sobre a jornada de trabalho, portanto, as 12 horas, por exemplo, nas quais a jornada de trabalho se processa. Lembremos que, ao longo do Capital, Marx está trabalhando geralmente com a ideia de que há uma jornada de trabalho de 12 horas, nas quais metade é destinada à reprodução da força de trabalho e metade destinada à apropriação do mais-valor. Portanto, 6 horas são dedicadas à reprodução da força de trabalho e 6 horas são apropriadas pelo capitalista sob a forma de mais-valor. Lembremos também que, para Marx, nestas 12 horas são gerados 6 shillings de valor. Como metade da jornada pertence ao trabalhador e metade ao capitalista, significa que ao longo de uma jornada de 12 horas, o trabalhador se apropria de 3 shillings e o capitalista se apropria de outros 3 shillings. Estamos antecipando aqui os referenciais que Marx adota a fim de facilitar a explicação. Nesse sentido, voltemos a Marx. Ele observará que a economia política clássica não contemplou, por exemplo, a proporção entre as 6 horas de trabalho excedente apropriadas pelo capitalista e as 6 horas de trabalho que são produzidas pelo trabalhador para recompor a sua força de trabalho. Daí que na economia política encontramos a relação ou as seguintes fórmulas: mais trabalho sobre jornada de trabalho, que é igual a mais valor sobre produto do trabalho, o que seria também igual a uma outra fórmula, mais produto sobre produto total. Para Marx, nesta forma de compreender o problema, a mesma proporção se expressa alternadamente sob a forma dos tempos de trabalho, dos valores nos quais se incorporam e dos produtos nos quais esses valores existem. Parte-se, portanto, do princípio de que, por valor do produto, se deva entender o produto de valor da jornada de trabalho, excluindo-se, porém, a parte constante do valor do produto. Ou seja, parte-se do princípio de que o valor do produto é dado pelo conjunto da jornada de 12 horas e não pelas 6 horas de trabalho realizadas pelo trabalhador a fim de reproduzir a sua energia física e mental. Esta forma de aprender o problema, observará Marx, expressa de maneira falsa o grau efetivo de exploração do trabalho ou, se quisermos, expressa de uma maneira falsa a taxa de mais-valor. Para demonstrar isso,
Marx retorna à jornada de 12 horas, como antecipamos alguns momentos. Ou seja, a jornada de 6 mais 6 ou de 3 shillings mais 3 shillings. Uma vez que na jornada de 12 horas, segundo Marx, seria gerado um quantum de valor equivalente a 6 shillings, que são distribuídos igualmente entre 3 shillings para o trabalhador e 3 shillings para o capitalista, com a diferença de que o trabalhador está pagando pela sua força de trabalho, enquanto o capitalista está se apropriando de 3 shillings, que representa trabalho não pago, trabalho excedente. Ou seja, este trabalho excedente não custa nada ao capitalista. Dentro do caso adotado por Marx, se 6 horas pertence ao trabalhador e 6 ao capitalista, onde cada um se apossa de 3 shillings de uma jornada total, na qual são produzidos 6 shillings de valor, então a taxa de exploração é da ordem de 6%. A situação é outra na fórmula proposta pela economia burguesa, que tem por base não as horas destinadas à reprodução da força de trabalho, portanto, as 6 horas, e sim a jornada completa de trabalho, isto é, as 12 horas. Neste caso, a fórmula já não é 6 sobre 6, ou seja, 6 shillings de valor sobre 6 shillings de valor, e sim 6 sobre 12. Desculpem, 6 sobre 6 no sentido de 6 horas pertencente ao capitalista e 6 horas pertencente ao trabalhador. E sim, 6 sobre 12, ou seja, 6 horas pertencente ao capitalista, estabelecida a partir de 12 horas da jornada de trabalho. Disto resulta não uma taxa de exploração de 100%, e sim de 50%, ou, em termos monetários, aos 3 shillings sobre 3 shillings, agora temos 3 shillings sobre 6 shillings, uma vez que os 6 shillings correspondem a 12 horas da jornada de trabalho. Por este caminho, observará Marx, a taxa de mais-valor jamais poderia chegar a 100%. Explica Marx. Como o mais-trabalho, portanto, o trabalho excedente, constitui sempre uma parte alíquota da jornada de trabalho, que é de 12 horas, e o mais-valor, 3 shillings, sempre uma parte alíquota do produto de valor, portanto, 6 shillings, o mais-trabalho, isto é, 6 horas, é sempre necessariamente menor do que a jornada de trabalho, isto é, 12 horas, ou o mais-valor. O excedente ou o mais-valor, isto é, o excedente é sempre menor do que o produto do valor, isto é, o quantum de valor gerado sob a forma de trabalho em 12 horas da jornada. Para que se relacionassem na proporção de 100 para 100, teriam de ser iguais. Agora, como é que isto poderia ser igual? Somente se a força de trabalho não fosse remunerada. Observará Marx, para que se relacionassem na proporção 100 por 100, teriam de ser iguais, o que só seria possível se o mais trabalho absorvesse integralmente a jornada de trabalho, ou seja, se o trabalho necessário fosse reduzido a zero. Por outras palavras, caso não se remunerasse o trabalhador pela jornada de 12 horas de trabalho, isto é, caso não lhe fosse pago o equivalente de sua força de trabalho. O problema é que, desaparecendo o trabalho necessário, desapareceria também o mais trabalho, já que este último, ou seja, o mais trabalho, o trabalho excedente, não é mais do que uma função do primeiro. Ou seja, sem a exploração do trabalhador, não existe mais trabalho. Portanto, a proporção mais trabalho sobre jornada de trabalho, que é igual a mais valor sobre o produto de valor, jamais pode alcançar o limite de 100 sobre 100, e menos ainda se elevar a 100 mais x sobre 100. Mas
pode, sim, alcançar a taxa do mais-valor ou o grau efetivo da exploração do trabalho. Ou seja, pode existir a exploração, mas jamais seria 100 sobre 100. O método da escola, que consiste em tomar a jornada de trabalho como grandeza constante, foi consolidado pela aplicação das fórmulas 2, porquanto nelas o mais trabalho é sempre comparado com uma jornada de trabalho de grandeza dada. O mesmo ocorre, observa Marx, quando se examina exclusivamente a divisão do produto de valor. A jornada de trabalho objetivada num produto de valor é sempre uma jornada de trabalho de limites dados. E isso na medida em que não dá para se explorar o trabalhador durante 24 horas ou para além dos seus limites físicos. A representação do mais-valor e do valor da força de trabalho como frações do produto de valor, frações porque cada uma delas representa uma parte da jornada total. Representação que deriva, de resto, do próprio modo de produção capitalista, oculta o caráter específico da relação capitalista, a saber, o intercâmbio entre o capital variável e a força de trabalho viva, e a correspondente exclusão do trabalhador do produto. Ou seja, a produção capitalista, ela mistifica efetivamente o que são as relações sociais de exploração e deixa no terreno da aparência a ideia de que o trabalhador está recebendo aquilo que equivale ao seu trabalho e não à sua força de trabalho. Neste sentido, em seu lugar, surge a falsa aparência de uma relação associativa, portanto, uma relação entre iguais, na qual o trabalhador e o capitalista repartiriam o produto entre si conforme a proporção de seus diferentes fatores constitutivos. Para Marx, as fórmulas 2, aquela proposta pela economia política clássica, pode ser sempre reconvertida na fórmula 1, ou seja, aquela que expressa cientificamente o que é a taxa de mais-valor. Por exemplo, dirá ele, mais trabalho de 6 horas sobre jornada de trabalho de 12 horas. Então, o tempo de trabalho necessário é igual à jornada de trabalho de 12 horas menos mais trabalho de 6 horas, o que dá o seguinte resultado: mais trabalho de 6 horas sobre trabalho necessário de 6 horas, que é igual a 100 sobre 100. Observemos que Marx está apresentando variações da mesma situação, apenas para esmiuçar como é que, em todas as circunstâncias, continua existindo a taxa de exploração, portanto, como a relação capital-trabalho não é uma relação entre iguais. A terceira fórmula é mais valor. Marx apresenta uma terceira fórmula. A terceira fórmula é mais valor sobre força de trabalho, que é igual a mais trabalho, sobre trabalho necessário, que é igual também a trabalho não pago sobre trabalho pago. Ele vai problematizar esta fórmula que procura representar sobre trabalho pago e trabalho não pago. Esta fórmula, diz Marx, induz ao mal-entendido de que o capitalista pagaria o trabalho e não a força de trabalho. Ou seja, o capitalista estaria pagando a jornada de trabalho e não apenas a força de trabalho despendida no interior desta jornada de trabalho. Esta fórmula é a expressão popular para mais trabalho sobre trabalho necessário. Portanto, é a expressão mais vulgar da taxa de exploração. O capitalista paga o valor da força de trabalho, 6 horas, ou seu preço, 3 shillings, divergente de seu valor, que é 6 shillings de valor gerados em 12 horas de trabalho. Assim fazendo, recebe em troca o direito de dispor da força viva de trabalho, uso que é decomposto em 2 períodos. No primeiro, o trabalhador produz o equivalente ao valor de sua força de trabalho, 6 horas, que é igual a 3 shillings. E, nas outras 6 horas, produz o excedente. Em troca do preço adiantado, ou seja, pelo valor pago pelo uso da força de trabalho, o capitalista receberá um produto de mesmo preço,
ou seja, 6 horas excedentes sob a forma de 3 shillings. Assim, no período do mais trabalho, o usufruto da força de trabalho gera valor para o capitalista, sem que esse valor lhe custe, ou seja, custe ao capitalista, um substituto, ou seja, ele não precisa pagar nada por isso. Por outras palavras, o que o trabalhador está fornecendo ao capitalista é trabalho gratuitamente. Ou, diz Marx, o capitalista obtém gratuitamente essa realização da força de trabalho, que seriam as 6 horas excedentes. É neste sentido apenas que o mais trabalho pode ser chamado de trabalho não pago. Ou seja, aquela terceira equação só pode ser chamada de mais trabalho ou trabalho não pago se consideradas essas circunstâncias. O capital, portanto, não é apenas o comando sobre o trabalho. Ele é, em sua essência, o comando sobre o trabalho não pago. Todo mais valor, qualquer que seja a forma particular em que mais tarde se cristalize, como o lucro, a renda, etc., é, com relação à sua substância, a materialização de tempo de trabalho não pago. Portanto, o segredo da autovalorização do capital se resolve no fato de que este pode dispor de uma determinada quantidade de trabalho alheio não pago. Com estas questões, encerramos aqui a discussão desse capítulo 16 do volume 1 do Capital. Capítulo este, no qual Marx procura expor as diferentes fórmulas para a taxa de mais-valor. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho e contribuir com as jovens gerações de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.